O amanhecer depois das tarifas não parecia nada com amanhã. Breve histórico. Em janeiro de 2025, Donald Trump retornou à Casa Branca e, em abril, assinou seu decreto fatídico, impondo tarifas sobre o mundo inteiro. Tudo despencou a partir daí. Os aliados perderam a confiança nos Estados Unidos, as cadeias de suprimentos se romperam e o Canadá e o México fecharam suas fronteiras em uma demonstração sem precedentes de solidariedade a Pequim, que agora se tornará o bastião do livre comércio. Depois que Washington cortou a ajuda à Ucrânia, a Rússia avançou na frente de batalha e, em poucos meses, deslocou seus tanques por toda a Europa, colocando o continente completamente sob seu controle. O novo eixo de influência global, China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, enviou grupos de porta-aviões para todos os corredores oceânicos, sufocando as linhas de vida dos Estados Unidos. A hiperinflação esmagou os salários, os corredores dos supermercados se transformaram em esqueletos nus e o brilho alaranjado das refinarias de petróleo em chamas manchou a noite americana. Nathan Bishop lembrava-se de números melhor do que de aniversários. Outrora um prodígio quantitativo para uma filial boutique da divisão de investimentos do PayPal, ele modelava volatilidade por diversão e previa recessões como outras pessoas previam chuvas de verão. Então, a tempestade que nenhum modelo ousara imprimir engoliu sua carreira por completo. Suas economias se atomizaram na corrida de 3 dias aos bancos digitais, seu Tesla Model 3 ficou parado em um estacionamento silencioso, com as baterias descarregadas, incapaz de encontrar uma única célula de lítio em um mercado que agora as precificava como diamantes. Na noite em que tudo se desfez irrevogavelmente, Manhattan parecia uma taça de vinho colossal vibrando um grito acima da nota que estilhaça o cristal. Boutiques de luxo que antes canalizavam ar engarrafado para saguões silenciosos haviam se tornado bazares de troca. Um único cachecol Hermes podia ser trocado por 2 galões de combustível sintético, uma mala Louis Vuitton levemente desgastada podia garantir antibióticos para um mês. As ruas ecoavam com o ronco baixo de Mercedes a diesel recuperados e cupês BMW de fazer tremer os rins, adaptados para queimar óleo de cozinha. Letreiros de neon piscavam, mas não anunciavam mais, cada um era apenas mais uma tocha fraca contra o apagão. O apartamento de Nathan em Hell's Kitchen dava para a 9ª Avenida, outrora um rio de táxis amarelos. Agora, a avenida tremeluzia com tochas de querosene e o brilho ocasional de uma onda de preços. Naquela noite, ele estava sentado a uma mesa de vidro lascado, segurando uma garrafa racionada de Hennessy, presente de aniversário anterior de um cliente que o pagará em garrafas gravadas em vez das opções de ações em ruínas, e tentava decidir se queimava os móveis restantes para se aquecer. Os feeds de dados haviam desaparecido, mas uma internet fantasma de rádios amadores e satélites quebrados ainda pulsava sob a estática. Ele monitorava a deriva dos pacotes como pescadores observavam os redemoinhos do rio, esperando o vislumbre de um milagre. Chegou à meia-noite como um batimento cardíaco matematicamente impossível, um fragmento de código apelidado de Index. 2 kilobits de RUS denso, assinados com um hash resistente a Quantum e com carimbo de data em Shenzhen 48 horas antes. Mas sua estrutura parecia impossivelmente elegante, como ler os primeiros versos de um poema alienígena que, no entanto, rimava com tudo que ele já acreditara sobre mercados. Enquanto os livros razão criptográficos convencionais registravam valor em cadeias de blocos, o Index descrevia uma rede de pacotes de confiança fluidos, constantemente renegociados pelos participantes. Comportava-se quase como um sistema imunológico, buscando equilíbrio por meio de microtransações incessantes. Em um mundo onde dólares podiam perder metade de seu valor entre o nascer e o pôr do sol, esse código sussurrava uma lei diferente: valor é velocidade. Ele se recostou, o vidro refletindo a luz âmbar, a mente martelando permutações. Em teoria, o índice poderia tecer uma economia clandestina forte o suficiente para superar as métricas de inflação do Departamento de Defesa Econômica. Na prática, ele pintaria um alvo nas costas de qualquer um que o tocasse. O recém-criado Departamento Anti-Subversão do Tesouro congelou contas, confiscou carteiras de hardware e transmitiu julgamentos à meia-noite no Patriot Vision. Nathan já havia visto 2 ex-colegas marcharem por pisos lustrosos de gravatas, acusados de terrorismo monetário por trocarem crujerrandes de ouro debaixo de uma ponte em Jersey. No entanto, o código cantava um canto de sereia de possibilidades, não apenas sobrevivência, mas redenção.
Se ele conseguisse construir uma prova de conceito e distribuí-la antes que o Bureau detectasse o relé, o Index poderia acionar um bote salva-vidas descentralizado, grande o suficiente para milhões. Ele não precisaria de fábricas ou cargueiros, apenas de matemática e coragem. Em algum lugar além das fronteiras bloqueadas, famílias sobreviviam com soja contrabandeada e ovos em pó. Velhos amigos em mesas de operações fechadas lhe pediam diariamente por milagres que ele não podia realizar. Talvez esta estrutura alienígena, fosse o milagre. Uma batida sacudiu a porta do apartamento, quebrando seu transe. 3 pancadas bruscas, comedidas, e depois silêncio. Nathan apagou a lâmpada e se levantou. Apenas 2 pessoas conheciam seu prédio, e uma delas havia sido presa ao meio-dia. Abriu uma gaveta, os dedos roçando uma faca de chefe com cabo de cerâmica, uma arma absurda contra pistolas modernas, mas de alguma forma reconfortante. Aproximou-se do olho mágico. Sr. Bishop. A voz lá fora era feminina, baixa, calma, com um leve ronco de exaustão compartilhada. Eu venho de Richmond House. Temos um amigo em comum em Greylock. Greylock, codinome de Harmony Collins, outrora o arquiteto de criptografia mais brilhante do PayPal, agora supostamente responsável por um hub de malha clandestino sob as ruínas da Grand Central. Se Greylock enviou alguém, essa pessoa já sabia sobre o Index. Isso significava que a velocidade importava mais do que o medo. Nathan destrancou a porta. O corredor cheirava a desinfetante velho e fumaça de vela. A visitante vestia uma jaqueta de lona encerada salpicada de cinzas e uma bolsa carteiro costurada com couro de assento de Tesla. Seu cabelo estava trançado firmemente junto ao couro cabeludo, uma leve cicatriz ia do lóbulo da orelha à clavícula. Ela ergueu a mão enluvada em cumprimento. Meu nome é Zoe Tremblay, disse ela. Ex-BlackRock, ex-Banco do Canadá, atualmente analista de refugiados para quem ainda paga em calorias. Seu retransmissor nos enviou um sinal impossível. Precisamos conversar antes que o Bureau triangule seu sinal. O mundo se inclinou. Nathan piscou e deu um passo para o lado. Para dentro, disse ele. Zoe entrou, examinando o estúdio apertado. Seu olhar se demorou na janela escura, no monitor brilhante, no Enesy meio vazio. Bebidas para a coragem, murmurou. O preço subiu. Guardo para lembrar da antiga volatilidade, respondeu Nathan, fechando a porta. Você mencionou triangulação. Quão ruim? Já é ruim o suficiente. Ela colocou um telefone via satélite surrado sobre a mesa. O FBI incendiou a Upper Bay há 2 horas. Eles estão monitorando cada nó a oeste da Broadway. Ou você empurra sua carga agora, ou eles te jogam pela janela. Nathan expirou por entre os dentes. Então empurramos. Zoe apresentou um pendrive portátil e elegante, menor que um isqueiro. Cristal semente, explicou ela. Com isolamento térmico, gravação única. Harmony disse que você precisaria. Ele pegou a unidade com cuidado, como se fosse um embrião. Vou espelhar a estrutura, disse ele, sentando-se no terminal. Mas, assim que ela se propagar, precisamos de nós de distribuição fora do muro de cerco. O Canadá está bem fechado. A fronteira está bloqueada para governos, corrigiu ela. Não para curiosidade. De sua bolsa, ela desenrolou uma planta dos túneis desativados do Rio Norte, sob o Hudson, marcados com ícones de contrabandistas. Aço e lama. Nós passamos pelo bloqueio, nos conectamos a Darknet de Montreal e deixamos o Index se reproduzir dentro de cada carteira fria daqui até Vancouver. Um estrondo contundente ecoou pela rua. O vidro da janela estremeceu. Sirenes soaram, estranguladas no meio do som, enquanto as redes elétricas estalavam como fusíveis. As luzes dos apartamentos tremeram e depois se apagaram. O monitor de Nathan apagou. Ele podia ouvir a cidade respirando na escuridão, um oceano de pulmões assustados. Drone Emp, disse Zoe. Eles estão cegando o distrito. Mas o laptop de Nathan voltou à vida, alimentado por um banco de baterias solares que ele havia soldado a partir de bicicletas elétricas descartadas.
Linhas de código verde fluíam pela tela, o índex compilando sob seus dedos. A treliça é a prova de persianas, sussurrou ele, impressionado. Ela contorna a luz. Holofotes perfuravam o vidro fumê, lanças brancas cravando-os na parede. Lá fora, caminhões blindados faziam barulho. Nathan reconheceu o zumbido dos Mercedes de vagões adaptados, o comboio característico do birro. Ele digitou, as teclas ecoando como tiros de metralhadora, até que o terminal anunciou SID Complete. Ele bateu o drive portátil na porta, digitou na grade, ejetou e o empurrou para a palma da mão de Zoe. Vá, ele disse. Ela não discutiu. Verificou um scanner compacto, assentiu uma vez e seguiu em direção à escada de incêndio. Nathan a seguiu, pegando a garrafa de Hennessy por instinto. O rotorvaz rasgava o ar noturno enquanto drones varriam os telhados. Eles deslizaram escada abaixo enquanto as balas ressoavam nos degraus de ferro. Na calçada, um BMW coupé surrado derrapou até parar, um adolescente se inclinou sobre o banco, acenando para eles entrarem, com a palavra ômega pichada na porta. Nathan mergulhou sobre o estofamento amassado, Zoe bateu a porta e o BMW disparou pelo beco. Atrás deles, a Mercedes do birro ultrapassou a curva e bateu em caçambas enferrujadas. As sirenes diminuíram. À frente, o túnel Lincoln se aproximava, sua entrada selada por barreiras de concreto com a inscrição fechada às pressas. Nathan tomou um gole trêmulo de Hennessy e passou para Zoe. Para a volatilidade, disse ele. Ela bebeu, limpou a boca e sorriu. Para a liquidez. O BMW saltou o canteiro central e desapareceu na garganta escura do túnel. Naquele instante, Nathan viu, como números em vez de imagens, um futuro onde mães não mais trocavam lenços Hermes por pão, onde fábricas rugiam vivas em estados esquecidos, onde uma treliça de confiança reescrevia o desespero. Talvez impossível, mas números, sussurrados corretamente, podiam mover montanhas. Ele abriu os olhos quando as lanternas traseiras deslizaram sobre o rio e a cidade atrás delas queimava como neon e fumaça. Os pneus do BMW uivaram ao passarem pelo último meio-fio de segurança e mergulharem na escuridão. O ar carregado de poeira passava pelas janelas, cabos de cobre descascados pendiam do teto do túnel como trepadeiras da selva. As barras de LED improvisadas do cupê se acenderam, esculpindo túneis pálidos de luz à frente. Nathan forçou sua respiração a acompanhar o ronco do motor enquanto Zoe digitava comandos rápidos em seu telefone via satélite, acionando uma constelação de repetidores de malha que, segundo ela, ainda existiam em algum lugar sob o horizonte de St. Lawrence. O motorista só se apresentou quando o barulho do trânsito abafou as sirenes. Diego Martins, entregador dos Rail Saints. Parecia jovem demais para se barbear, mas suas mãos nunca hesitaram no volante. Um cartão sujo de graxa colado no painel dizia: se você consegue ler isto, ainda estamos vivos. O túnel parecia interminável, um esôfago estriado projetado para fantasmas. Trechos dos trilhos haviam sido arrancados para sucata no mercado negro, em outros lugares, trilhos irregulares ainda se projetavam, prontos para furar um pneu descuidado. Diego desviou de cada obstáculo com margens de fio de cabelo, o BMW derrapando sobre o lastro, os discos de freio cantando. 2 vezes eles passaram por pichações brilhando em tinta fluorescente fresca, espirais e pontas de flechas, prova de que outros contrabandistas haviam passado por aquela agulha poucas horas antes. Zoe manteve a voz baixa. Os santos dos trilhos mantêm uma cadeia de estoques a cada 10 quilômetros. Comida, baterias, kits médicos de emergência. Se o departamento incendiar as próximas equipes farão um estoque duplo. Seguro mútuo, murmurou Nathan. Índice sobre trilhos. Ela deu um sorriso rápido. Exatamente. A treliça que você compilou? Os santos dos trilhos vão plantá-la em todas as placas de depósito antes do amanhecer. Um tremor sacudiu o chassi, concreto solto choveu sobre eles. Bem atrás deles, um estrondo ecoou, cargas hidráulicas de rompimento selando a entrada que tinham acabado de usar. Os nós dos dedos de Diego ficaram brancos. Eles estão fechando a boca atrás de nós. Significa que sabem que você vale a pena. Vale a pena, corrigiu Zoe.
O túnel emergia na vastidão esquecida do submundo da Penn Station, hectares de lastro rachado iluminados por um único farol de emergência que lançava o mundo em um vermelho submarino. Ali, escondido sob plataformas meio destruídas, agachava-se uma engenhoca desajeitada, 3 carrinhos de manutenção enferrujados soldados a um hospedeiro ferroviário improvisado, equipado com blocos de baterias Tesla recuperados e dirigido por um manche cortado de um velho Cessna. Um brilho metamorfoseado pulsava sob sua capota, o batimento cardíaco azul-branco das células de lítio que um dia sonharam com rodovias com piloto automático. Diego parou ao lado. Um homem mais velho, com uma jaqueta desbotada do NYFD, mancou até a frente, com a espingarda em um braço. A outra mão segurava um leitor de código de barras. Identifique-se. Zoe abriu a porta e ergueu as palmas das mãos. Carga, bispo mais semente. Liquidação Greylock 3. O scanner apitou ao passar sobre a bolsa de armazenamento. O bombeiro assentiu uma vez e então latiu para Diego. A BMW vai ser desmontada. Módulos de bateria primeiro. Transforme-a em um fantasma. Diego fez uma saudação. Ela já está. Ele desceu e começou a desconectar os fios. Nathan hesitou ao lado do hospedeiro. Velocidade máxima? 50 em trilhos retos, disse o bombeiro. O suficiente para ultrapassar drones nestes tubos. A propósito, meu nome é Ketin. Chefe da estação Rail Saints, seção Delta. Eles embarcaram na nave barulhenta. Zoe assumiu o assento de navegadora, Ketin controlando o acelerador. Nathan agachou-se entre caixas etiquetadas com lactate Ringer e Synthetic Diesel. Ao lado dele, havia uma caixa de frascos do tamanho de frascos de perfume, sementes criptográficas indeléveis suspensas em resina âmbar, cada uma gravada com o símbolo ômega como um sacramento secreto. Ketin acelerou o motor, o hospedeiro avançou bruscamente, lançando faíscas. Atrás deles, maçaricos de corte automatizados zumbiam enquanto Diego destripava o BMW. Na penumbra do túnel, as grades em formato de rim do cupê pareciam o sorriso de uma fera meio estripada. Eles mergulharam para o norte, sob as palisadas. O tempo se dissolveu em uma sequência de solavancos e correções de curso. Nathan sentiu cada solavanco como um sinal de pontuação na história que, de alguma forma, começara a escrever com a vida de outras pessoas. Queria perguntar como Zoe o encontrara tão rápido, como Harmony se escondera sob a Gran Central, por que entregadores adolescentes e bombeiros mancando decidiram arriscar tudo em uma estrutura de código que ele vislumbrara por menos de uma hora. Mas o barulho das rodas de aço nos trilhos deformados abafou a introspecção. Eles chegaram ao antigo ramal de serviço da Amtrak perto de Secaucus quando o primeiro drone os encontrou. Um olho fosforescente brilhou em um poço de ventilação superior. Momentos depois, uma rajada de projéteis traçantes atingiu a parede do túnel, ricocheteando no lastro de cerâmica. Ketin empurrou a alavanca do acelerador para frente. Motores elétricos chiaram. O hospedeiro disparou. Raptors, gritou Zoe. Modelos de exportação chineses, buscadores térmicos. Mexam-se! Nathan agarrou-se ao corrimão lateral do vagão enquanto a força centrífuga tentava jogá-lo nos trilhos. À frente, surgia uma aparelhagem, um ramal continuava em direção a Newark, o outro serpenteava sob pátios industriais em direção ao extinto desvio de La Cavana. Zoe puxou uma alavanca de ferro encostada na antepara e a aparelhagem tombou com um estrondo bem a tempo. O hospedeiro desviou para o ramal lateral, atrás deles, projéteis traçantes lançavam faíscas pela linha principal. O drone tentou segui-lo, mas bateu em uma viga e explodiu em uma chuva de estilhaços. Nathan se abaixou instintivamente. Um fragmento cortou uma caixa de fluidos médicos, espirrando soro fisiológico gelado sobre sua jaqueta. Ketin praguejou. Esse era o batedor barato. Os caros não errarão. Zoe olhou para Nathan. Mesmo na penumbra, seus olhos ardiam de determinação. Você ainda acredita na sua treliça? Ele engoliu em seco. Acredito que a velha matemática morreu no dia em que as tarifas foram impostas. Precisamos de uma nova matemática. Então prepare-se para vender este evangelho, disse ela, com a voz quase terna. Montreal não é a linha de chegada.
É a imprensa. Cruzaram as fronteiras estaduais sem serem vistos. Em algum lugar acima, as ruínas de Nova Jersey se misturavam aos bosques abandonados de Nova York. Então, após um túnel escavado como um poço de mina através da Serra de Ramapo, emergiram no subterrâneo de Adirondack, onde os trilhos não recebiam tráfego de veículos desde antes da pandemia. Ali, o ar tinha um gosto mais frio, mais limpo, mas estranhamente metálico, infiltrações centenárias de ferro-bactérias pintando as paredes de um vermelho alaranjado. Em um desvio marcado apenas por um lampião de querosene, raios saindo dos setores do norte aguardavam com caldo quente ferramentas elétricas. Nathan espreguiçava as pernas doloridas enquanto Zoe dava instruções a uma mulher de barba ruiva com um chapéu de pele. Quando ele se juntou a eles, a discussão havia mudado da logística da rota para questões filosóficas. Barba ruiva, Magda Wasilewski, por meio de um caminhoneiro polonês-canadense de longa distância, deu um tapinha na bolsa de sementes. Meus primos em Austin contrabandearam panfletos dissidentes durante a década de 80. O papel os salvou porque os rádios estavam bloqueados. Você acha que essas lascas de resina podem fazer o mesmo? Eles podem fazer mais, disse Zoe. Eles podem ressuscitar a própria troca. Pão por pão, não pão por papel 600% inflado. Magda bufou. Só vou acreditar quando provar café sem subsídios de novo. Espere aí, interrompeu Nathan, lembrando-se de repente do último gráfico de commodities que vira antes do apagão. Os contratos futuros de café despencaram quando o Brasil embargou as exportações de torra. Se o Index calcula a arbitragem regional em tempo real, recrutamos cooperativas que ainda acumulam grãos verdes. A troca perece por informações assimétricas, não por distância. Magda ergueu uma sobrancelha. Você é o arquiteto. Parteira, corrigiu ele. O arquiteto é anônimo, e possivelmente está preso em algum lugar além do firewall. Ela observou atentamente e estendeu um frasco. Zubrolka. Esquenta mais rápido que Enesse. Ele tomou um pequeno gole, sentindo o estalo do capim-bisão cortando o frio do túnel. Em algum lugar ao longe, outra explosão reverberou, um estrondo abafado engolido por quilômetros de granito. Equipes de demolição do Departamento de Defesa estavam selando os substitutos. A ampulheta se inverteu. Os Railsaints equiparam os PD com novos blocos de bateria e soldaram placas de blindagem improvisadas sobre o convés de carga. Ao amanhecer, uma luz rosa se infiltrava pelas grades de ventilação acima, iluminando partículas de pó de ferro flutuando como neve alienígena. Nathan percebeu que não via o nascer do sol há dias. Ketin, que dormira 10 minutos encostado no antepara, chegou mancando. O próximo trecho é mortal, disse ele com a voz rouca. Passagem DAC. Sem túneis laterais, sem desvios seguros, 7 milhas em linha reta. Se os Raptors voltarem, tudo o que podemos fazer é acelerar e rezar. Zoe instalou um novo sistema de bloqueio de drones no telhado, uma placa-mãe feia, cheia de antenas Tesla descartadas. Vamos fritar a orientação em até 50 metros. Depois disso, armas de pequeno porte com linha de visão. Armas de pequeno porte. Nathan repetiu. Magda deixou cair aos pés dele uma maleta pelican desgastada pelo tempo. Dentro dela, havia 2 rifles bullpup e um pacote de carregadores de 30 cartuchos. Bem-vindo à logística, disse ela. Nathan havia disparado exatamente 3 tiros na vida, todos em um campo de tiro corporativo. Fechou a maleta, mas manteve a palma da mão na tampa, como alguém que aceita um bichinho de estimação que não sabe alimentar. Eles lançaram. A passagem de Dak fez jus à sua lenda, um ferimento geológico de faca que corria em linha reta sob uma paisagem densamente vigiada. O hospedeiro ultrapassava os 100 km por hora enquanto as baterias perdiam amperagem, faíscas saíam das rodas de ferro. Em poucos minutos, sirenes de alerta uivavam atrás deles, ecoando pela garganta cilíndrica. Raptors, vetorando assinaturas de calor, sobrevoavam as aberturas das escotilhas, com seus rotores guinchando. O conjunto de interferência pulsava. A câmera do primeiro drone disparou em uma chuva de circuitos, desviando para uma parede e detonando. O segundo se adaptou, mudando para rastreamento óptico passivo. Mergulhou baixo,
cuspindo flechas de tungstênio que perfuravam placas de aço. Nathan se viu agachado ao lado de Magda, com o rifle apoiado em uma caixa de carga. Ela gritou instruções: avance 1 metro, aperte, não bata. Ele inspirou, expirou e apertou. O rifle disparou, o traçante atingiu o rotor de estibordo do drone. O tiro de Magda seguiu-se um instante depois, destruindo a bateria. Chamas irromperam. Estilhaços sacudiram o hospedeiro, mas o motor continuou uivando. À frente, a luz do dia brilhava, uma abertura de serviço aberta anos antes por ladrões de cobre. Keating acelerou além da linha vermelha. Motores gemiam como sirenes torturadas. Eles irromperam do túnel para um sol frio e ofuscante ao lado de um lago congelado cercado por pinheiros e silenciosas cabines de madeira. Parecia obsceno depois de tanta escuridão subterrânea. O hospedeiro deslizou até um ramal de exploração madeireira abandonado, soterrado por montes de neve. Os Railsains da célula canadense aguardavam com parcas camufladas, trenós a diesel e uma antena Starlink surrada, apontada para o oeste como um radar mirando o destino. O pulso de Nathan disparou. A luta na passagem durará menos de 90 segundos, mas cada dedo do seu corpo tremia como se estivesse conectado à rede elétrica nacional. Zoe o examinou em busca de estilhaços, em seguida, pressionou a bolsa de sementes em sua mão. Sua vez, disse ela. O link via satélite está limpo por 40 minutos. Mostre a eles um milagre. A cabine que servia como estação de uplink cheirava a piche de pinho e silício queimado. Mineiros aposentados curvavam-se sobre laptops rodando distribuições Debian simplificadas. Nathan conectou o cristal semente a uma porta reforçada. O índex floresceu nos monitores como animações fractais de teias de liquidez. Janelas de comando cuspiam sequências de endereços que se autogeravam, cada envelope selado por consenso de rede em menos de 1 milissegundo. Um a um, pings nodais respondiam da cidade de Quebec, de Saskatoon, de postos avançados dos quais Nathan nunca ouvirá falar, Inuvik, Goose Bay, Viteorce. Cada aperto de mão gerava mais, se espalhando como penugem de dente de leão ao vento. Os frascos de resina que Magda desempacotava eram escaneados, codificados, registrados, prontos para serem transportados em comboios de trenós para leste e oeste. Alguns cruzariam o Ártico em dirigíveis, outros navegariam sob manifestos falsos a bordo de barcos de pesca de bacalhau islandeses. Em 1 hora, 82 nós formavam o anel inicial. Gasolina, insulina, produtos frescos e até mesmo luxos raros como o café colombiano começaram a se listar nas filas de troca mais rápido do que os algoritmos do FBI conseguiam colocar na lista negra. Nathan observou o mapa se iluminar e sentiu lágrimas arderem nos olhos, não apenas alívio, mas também a justificativa para cada planilha que ele já havia usado em prol de fins humanitários. Atrás dele, os Railsaints comemoravam em voz baixa, alguém trouxe um cantil de uísque de bordo, outro entregou a Zoe uma caneca fumegante de infusão de chicória disfarçada de café. Então, o console de link via satélite exibiu a mensagem em entrada de alta prioridade. Um novo RAJ apareceu, pré-aprovado pela rede, marcado com a legenda, chave de Prisma Greylock. A própria Harmony Collins. Quando Nathan abriu a carga criptografada, uma única frase rolou pela tela. Bishop, birrou seguindo para a Grand Central. Preciso do protocolo Eclipse. Espero que Montreal goste da revolução. Em anexo, havia um pacote de código muito mais denso, e muito mais perigoso, do que a semente da rede. O protocolo Eclipse. Um kill switch que poderia apagar a estrutura digital restante do dólar se executado nos roteadores do Core Banking de Nova York. Zoe leu por cima do ombro dele. Se fizermos isso, forçaremos a paridade, dólar ou rede, escolha a sua fé. Magda franziu a testa. Paridades causam revoluções. Boas ou ruins, depende de quem sangra. Keating entrou mancando, a espingarda ainda soltando fumaça de gelo. Bishop, você está disposto a executar e ver Manhattan morrer de fome mais rápido? Nathan olhou fixamente para a tela. Viu multidões na hora do almoço que agora trocavam cachecóis luxuosos por pão amanhecido, viu salas de reunião que ainda estocavam Hennessy em garrafas de cristal para executivos redigindo memorandos de demissão.
Viu o comboio improvável que o trouxera até ali, costurado por pessoas comuns arriscando balas para levar a confiança através de fronteiras que o velho mundo declarava proibidas. A estrutura precisava de vácuo para crescer, mas vácuo demais e nada vivo conseguiria respirar. Ele inalou o ar da cabine com fumaça de pinheiro, sentiu o gosto da vodka de capim-bisão na língua e percebeu que a decisão não era mais teórica. Lá fora, os trilhos rangiam enquanto novas cargas eram fixadas. Ao longe, trenós a diesel rosnavam como lobos metálicos. Lá dentro, todos os olhos se voltaram para ele. Nathan pegou o teclado. Os dedos de Nathan pairavam sobre as teclas como se o plástico pudesse queimar. Executar eclipse? O cursor piscava como um metrônomo silencioso marcando batimentos cardíacos em vez de segundos. Ao redor dele, a cabine zumbia, uma dúzia de laptops processando atualizações de treliça, o chiado sibilante da exaustão do trenó passando por troncos rachados, a espingarda de Kit instalando enquanto ele colocava cartuchos no tubo. Zoe se aproximou, a voz baixa o suficiente para que só ele pudesse ouvir. Paridade não é a mesma coisa que aniquilação, murmurou ela. Se a grade do dólar entrar em colapso, o olho do birro entrará em colapso junto. Mas hospitais, abrigos, pensões. Eles já foram embora, Keating disse asperamente da porta. O governo simplesmente não enviou o memorando. Magda estendeu a mão sobre uma caixa de frascos de resina e colocou um relógio de bolso de latão entre eles. 5 minutos até a próxima varredura em órbita baixa. Depois disso, Harmony não pode garantir um canal limpo. Descida, bispo. Ela fechou o relógio com um estalo e recuou, com as botas triturando a neve. Nathan se lembrou de ter lido sobre estrelas supermassivas, quando sua chama de fusão consumia todos os elementos, até o ferro. O colapso acontecia no silêncio entre as batidas do coração, com a gravidade ultrapassando a luz. Num momento, uma estrela, no outro, um buraco onde as leis mudavam de nome. O protocolo Eclipse era exatamente isso, colapsar o núcleo de ferro de uma economia antiga para dar origem a uma mais pesada. Ele não tinha certeza se o índice era brilhante o suficiente para ser o novo Sol, mas já havia acionado o estupim simplesmente por sobreviver até ali. Ele digitou 2 palavras, aguarde. Depois, um ponto e vírgula, confirmar, mas não executar. 1 segundo depois, ele acionou um comando de bloqueio baseado em sua biometria e na de Zoe combinadas. Eclipse exigiria ambas, nenhuma mão sozinha conseguiria empurrar a humanidade através do horizonte de eventos. Zoe observou a confirmação do código. Alívio passou por seus olhos, alívio, mas não alívio. Gatilho duplo, disse ela. Ótimo. Agora vamos garantir que vivamos o suficiente para decidir. Os Railsands os transportaram rio acima em trenós a diesel que deslizavam sobre afluentes congelados como insetos de asas negras. A aurora canadense se desenrolou em cores violentas, violeta onde o céu beijava a neve, dourado onde o gelo rachava para revelar água negra. As torres de transmissão ao longo do St. Lawrence pareciam esqueléticas, seus cabos cobertos de geada. Em algum lugar além do horizonte, Montreal pulsava, metade iluminada por geradores chineses contrabandeados, a outra metade escura e faminta. No entanto, sussurros pintavam a cidade como uma nova Alexandria, refugiados trocando projetos por torres hidropônicas, ex-chefes trocando receitas de inteligência artificial que transformavam lentilhas em banquetes, hackers cunhando fragmentos de índex em caixas quânticas improvisadas roubadas de universidades fechadas. Nathan sentou-se atrás do condutor do trenó, segurando uma garrafa térmica com café instantâneo espesso suficiente para caber uma colher. Observou Zoe à frente do comboio, o capuz da parca estalando no vácuo, o telefone via satélite no ouvido. Os Railsands viajavam com rifles pendurados e os olhos semicerrados contra o vento, um moderno Pony Express transportando não correspondência, mas linhas de vida metabólicas codificadas em matemática. Em uma cidade fantasma à beira do rio chamada Point Al Chene, eles reabasteceram sob a marquise enferrujada de um posto de gasolina outrora pintado de vermelho vivo. As bombas haviam sido destruídas. Em seu lugar, tanques de plástico atarracados, cheios de etanol destilado do milho de Quebec. Nathan se espreguiçava, os músculos latejando após horas agarrando-se aos bancos da ferrovia.
Keating se aproximou mancando, com a espingarda nas costas. Montreal não é um território seguro, alertou o bombeiro entre tosses. Os agentes do FBI já estão lá dentro. Nova York está pagando o triplo dos contrabandistas para que eles recebam informações. Nathan derramou um pouco de Hennessy no café, um sacramento contra o resfriado. Eles vão nos encontrar em qualquer lugar onde a internet ainda respire. Talvez. Os olhos cinzentos de Keating se suavizaram. Mas escolha seu campo de batalha. Cidades transmitem desespero. Aqui fora, o barulho é nossa armadura. Magda juntou-se a eles, tocando em um tablet que projetava uma malha holográfica do crescimento dos nódulos. 82 viraram 130 da noite para o dia. A maioria são canadenses, mas acabamos de receber um sinal de luto. Alguém em Minnesota conseguiu atravessar o apagão por um túnel. Mostre-me. Nathan se aproximou. O ID do nó foi resolvido para Ironlac_Forge. Um sinalizador de metadados indicava que o operador comercializava peças mecânicas, rolamentos de esferas, servo-engrenagens, recuperadas de fábricas desativadas da Caterpillar. Um coração americano ainda pulsava dentro do embargo. Zoe se aproximou, com o telefone guardado. A Iron Lake diz que tem 900 quilos de rolamentos de aço grau 6. Em troca, eles querem produtos liofilizados e antibióticos. Isso é pedir muito para a confiança inicial da rede, disse Magda. É uma afirmação, rebateu Nathan. Eles estão apostando que a estrutura funciona. Nós os igualamos, ou traímos os primeiros a adotar. Keating exalou vapor branco. Podemos dispensar antibióticos dos estoques do norte, mas liofilizados? O estoque mais próximo é o de Bay Saint Paul. Então desvie um trenó. O tom de Zoe não gerou debate. Magda ergueu uma sobrancelha. Você autoriza transferências agora? Zoe olhou para Nathan. Ele assentiu. Naquele momento, o comando mudou sem cerimônia. 2 quantos, com a tinta ainda secando em seus papéis de exílio, agora ditavam rotas de suprimentos que poderiam determinar se pequenas cidades morreriam de fome. Magda fez uma saudação rápida. Como quiserem, Bishop e Tremblay. Bem-vindos à governança ferroviária. Ela saiu para reescrever os manifestos. Nathan soltou um suspiro que nem percebeu que estava segurando. Zoe ofereceu meia barra de proteína. Primeira lição sobre redes elétricas informais, disse ela, mastigando, nunca exerça autoridade se não estiver disposto a se defender. Defesa é matemática, ele respondeu. A matemática precisa que os corpos se movam. Eles compartilharam um sorriso que parecia um raio de sol emprestado. Ao anoitecer, o horizonte de Montreal emergia, uma silhueta recortada onde torres de escritórios piscavam constelações erráticas de LED alimentadas por chaminés de diesel nos telhados. Barracos de refugiados se agarravam às rampas de acesso às autoestradas, o vapor dos fogões além espiralava como orações. Escoltas de comboios acenderam os faróis para o vermelho raiva, caso os atiradores do Bureau observassem de condomínios inacabados. Cada ponte sobre o rio St. Lawrence ostentava bandeiras improvisadas, flores de lis bordadas ao lado de símbolos ômega proibitivos, folhas de bordo pintadas com glifos de Bitcoin. Os Railsains desviaram para um labirinto de docas de concreto sob o que antes fora um shopping. Lá dentro, o cheiro de pimenta, solventes e exaustão de gerador se misturava. Milhares de rostos povoavam as sombras, estivadores somalis descascando fios de cobre, enfermeiras filipinas servindo sopa, mecânicos inuites limpando painéis solares do tamanho de trampolins. Zoe anunciou a chegada deles em francês fluente, os aplausos ecoaram como ondas. Nathan a seguiu até um palco de madeira, coberto de paletes, rapidamente varrido de serragem. Harmony Collins mancou em meio à multidão, cabelos castanhos com fios grisalhos, um braço numa tipóia, olhos flamejando de ferocidade. Ela escapou da crise da Gran Central andando no poço de um elevador de manutenção, quebrou a clavícula na queda e depois pegou carona para o norte no compartimento de carga de um ônibus turístico Mercedes adaptado para refugiados. Quando viu Nathan, sorriu como um fantasma. Pensei que você ainda estaria calculando os riscos, ela disse. Ele a abraçou gentilmente, consciente dos ferimentos.
O risco é obsoleto. Harmony virou-se para o salão murmurante. Mostre a eles. Nathan tirou o tablet Starling da bolsa. O mapa reticulado pulsava, 753 nós ativos abrangendo 2 nações. Camadas de transações rolavam, grãos por insulina, painéis solares por batata semente, até mesmo uma única bateria Mercedes com preço equivalente a 3 garrafas de Guinness envelhecido e uma caixa de máscaras N95. Os aplausos irromperam não como trovões, mas com palmas constantes e rítmicas, o som de pessoas desesperadas ousando acreditar. No entanto, a vitória tinha gosto de cobre. Um batedor irrompeu, com o casaco manchado de granizo. Coluna da agência avistada na Autoroute 15, SUVs blindados, escoltas de drones, tempo estimado de chegada, 30 minutos. O caos se instalou. Crianças foram conduzidas em direção aos túneis subterrâneos, estivadores pegaram rifles, Harmony gritou novas atribuições. Zoe agarrou Nathan pela manga. Eles rastrearam as assinaturas do comboio. Sua semente está na lista de mortes deles. Então movemos a chave. Nathan apontou para um elevador de serviço. O gatilho do Eclipse fica em uma fenda. Se o departamento nos pegar, eles ficam com apenas metade. Ketin, agora também com o braço na tipóia, juntou-se a eles. Rotas de saída desabando a cada hora. Antigas redes de esgoto levam até o estádio olímpico. Os raio-sens as seguram, mas os túneis inundam com chuvas torrenciais. Ouvi dizer que a previsão do tempo indica granizo, murmurou Harmony, estremecendo enquanto ajustava a tipóia. Nós daremos um jeito. Magda alinhou caixas de sementes de resina perto de um carrinho de carga. Não podemos esvaziar o estoque. Mas podemos replicar. Ela pegou uma gravadora laser do tamanho de uma caixa de sapatos, já zumbindo. Imprima hastes em etiquetas de aço inoxidável, espalhe-as como dentes de leão. O gravador sibilou faíscas escarlates em tiras de metal, cada etiqueta recebendo um mnemônico criptográfico de chaves privadas vinculadas a carteiras frias. Dezenas por minuto. Voluntários as enfiaram em cordões, jogando punhados no fluxo do êxodo. Crianças as usavam como etiquetas de identificação, idosos as enfiavam em forros de casacos. Uma diáspora codificada em aço. Nathan colocou no ombro uma mochila cheia de etiquetas recém-impressas. Zoe pegou mais 2. Junto com Harmony e Ketin, eles mergulharam em um corredor de serviço iluminado por uma única lâmpada de emergência. Atrás deles, o ronco dos motores se intensificava, os vagões do Biroge trituravam gelo. Os esgotos sob Montreal formavam um labirinto mais antigo que a maioria de suas catedrais. O degelo constante transformava passagens de concreto em rios com água até os tornozelos. Lanternas esculpiam cones trêmulos no ar fétido. Em algum lugar acima, tiros automáticos chocalhavam como granizo em chapas de metal. O grupo seguiu em frente até Zoe parar em um cruzamento fracamente iluminado por claraboias embutidas na rua acima. Ela consultou um mapa desenhado à mão, rabiscado sobre um folheto turístico de 1990. Este poço leva ao corte ferroviário de Pic-Turgeon, ela sussurrou. Meio quilômetro de caminhada, depois suba de escada até o Parque Maisonneuve. De lá, disperse-se. Ketin tossiu gotas de sangue na luva. Eu seguro o cruzamento. Armon. Não estou a fim de discussões, ela retrucou, apoiando a espingarda na parede. Nathan deu um passo à frente. Não deixamos ninguém para trás por causa de simbolismo. Zoe o encarou. Vamos deixá-los para trás para comprar minutos de replicação de rede. A escolha é do Ketin, não sua. O bombeiro deu um sorriso torto. Nunca pensei que os caras da área financeira fossem mais importantes que os meus chefes de bombeiros. Vai. Eles apertaram os antebraços, um ritual de igual peso. Então Zoe conduziu Nathan e Harmony para o vão subterrâneo, uma garganta de concreto estreito o suficiente para forçar o arrastar de cotovelos. Eles arrastaram mochilas atrás, as etiquetas de aço tilintando como sinos de vento. Cada raspar de tecido ecoava a eternidade. Na metade do caminho, um trovão ribombou atrás deles. O túnel tremeu, poeira subiu em cascata.
Harmony sussurrou uma maldição. Eles usaram termobáricos. Isso não é proibido? Nathan resmungou. As tarifas destruíram os tratados com eles. Sua voz falhou, mas ela continuou engatinhando. Os minutos se transformaram em trauma. Finalmente, a lanterna de Zoe atingiu os degraus de metal. Eles acenderam um a um na neve prateada pelo luar. O Parque Maisonneuve permanecia silencioso, exceto por sirenes distantes e o suave rugido do vento nos galhos nus. Uma roda gigante escura contra o horizonte parecia um halo estilhaçado. Eles se separaram sem se despedir, Harmony para o sul, em direção ao rio, Zoe para o leste, atravessando as passarelas, Nathan para o norte até os pulmões arderem. Ele se escondeu em um quiosque de metrô abandonado, barricando a porta de vidro com uma máquina de venda automática tombada. Lá dentro, faixas de emergência piscantes lançavam uma luz amarelada. Ele abriu o zíper da mochila, etiquetas de aço brilhavam como escamas de peixe. Sua mão tremia enquanto ele folheava um caderno de bolso e começava a escrever frases de recuperação repetidas, redundância por redundância, neuróticas, mas necessárias. Um rádio de emergência fixado na parede instalava estática. Um repórter do Bureau anunciou que a Operação Misericórdia Monetária estava em andamento, alegando que financiadores do terrorismo haviam detonado explosivos em Montreal, ameaçando a estabilidade nacional. Nathan soltou uma risada tão amarga que doeu nas costelas. Do bolso do casaco, ele tirou o tablet Starling, milagrosamente ainda intacto. O mapa de nós mostrava pings dispersos onde os retransmissores de Montreal entravam em modo de reserva. Ícones vermelhos marcavam linhas mortas, verdes piscavam onde as etiquetas já haviam sido escaneadas por refugiados com celulares descartáveis. O crescimento desacelerou, mas não se reverteu. Bateria em 10%. Uma sombra passou lá fora, alta, com o capuz do casaco levantado. Nathan congelou, a mão se aproximando lentamente do rifle bullpup sobre as embalagens de chocolate. A figura bateu suavemente. Bishop, sussurrou a voz de Zoe. Sou eu. Ele arrastou a máquina de venda automática para o lado. Ela entrou, ofegante. Ketin, ele perguntou. Ela balançou a cabeça uma vez. A tristeza, como fissuras no gelo, cruzou seu rosto, mas ela se firmou. A intercessão resistiu. Tempo suficiente. Eles se agacharam atrás da mesa do quiosque, compartilhando o calor restante da bateria do tablet. O sinal biométrico de Harmony acendeu momentaneamente em algum ponto desconhecido da cidade e depois desapareceu sob interferência. O peito de Nathan se apertou. O eclipse continua adormecido, disse ele. Zoe pegou a mão dele e pressionou o polegar no sensor do tablet, ao lado da impressão digital. O sistema aceitava autenticação dupla e sinalizava os protocolos como armado bloqueado. Hoje não, sussurrou ela. Mas um dia o ar vai acabar. A gente decide então. Lá fora, a neve recomeçou, flocos preguiçosos flutuando sob os postes de luz. Nesse silêncio, eles abriram um cantil Enesse, cada um bebendo um pequeno gole. O líquido reacendeu a vida em bochechas dormentes. Por toda a cidade, comboios blindados vasculhavam ruas onde crianças agora carregavam chaves de aço inoxidável para um novo universo e comerciantes trocavam rolamentos de aço por insulina, enquanto burocratas ainda redigiam memorandos em moedas em que não se confiava mais. Nathan fechou os olhos. Imaginou um horizonte de eventos, um lugar de onde a luz não poderia escapar, e então imaginou uma matemática forte o suficiente para transformar a luz em possibilidade. Em algum lugar acima das tempestades de tarifas e bloqueios, estrelas ainda fundiam elementos, indiferentes, mas iluminadoras. O índice parecia luz estelar emprestada. Talvez isso bastasse. Uma explosão distante iluminou o horizonte de laranja, mas a neve continuava caindo, indiferente, cobrindo tanto feridas quanto sementes. A semana após a fuga de Montreal teve gosto de limalha de ferro e diesel. Cada novo nascer do sol chegava com o guincho metálico dos drones do Bureau metralhando ruas vazias, mas cada pôr do sol encontrava a grade mais espessa, seus pulsos verdes preenchendo os mapas do Starling como musgo sobre pedra.
Nathan e Zoe dormiam em intervalos de 30 minutos dentro de um depósito de manutenção abandonado do metrô, cobertores cheirando a graxa de eixo, enquanto a voz de Harmony flutuava em ondas curtas como um fantasma, às vezes de porões de silos nas Laurentides, às vezes de uma represa hidrelétrica perto de Trois-Rivières. Ela havia perdido sua tipóia, começou a mancar e agora se chamava Mensageira Zero, rindo que pseudonimos eram mais baratos que armaduras. O prefeito civil de Montreal implorou publicamente Ottawa por tropas. Ottawa hesitou, alegando complexidade jurisdicional. Na prática, a cidade se dividiu ao longo do Boulevard René Lévesque. O lado norte era território de Treliça, o lado sul, enclave do Birro, envolto em arame farpado. Os mercados refletiam a falha geológica. Nas ruas de Treliça, um cachecol da Hermes comprava 3 dias de produtos frescos. Nas ruas do Birro, o mesmo cachecol não valia nada sem um selo do governo garantindo autenticidade e conformidade. As pessoas atravessavam a rua todas as noites, trocando fôlego por pão. A cada manhã, a inflação delta explosiva do dinheiro federal esvaziava um pouco mais a conformidade. Nathan olhou para aqueles gráficos à luz de uma lanterna bateria e sentiu a tecla Eclipse batendo em sua mochila como um relógio engolido. A grade do dólar não havia entrado em colapso, apenas apodrecia, sustentada por decretos executivos que forçavam os comerciantes a aceitar papel impresso sob a mira de armas. Mas rumores que chegavam pela fronteira diziam que condados inteiros em Michigan agora recusavam completamente os títulos do Tesouro, precificando mantimentos apenas em grãos, horas de gerador ou créditos index cunhados em servidores piratas do PayPal que haviam escapado das apreensões iniciais. Um sussurro afirmava que engenheiros da Tesla nos arredores de Austin haviam reiniciado sua linha em custódia de rede, pagando os fornecedores em contratos futuros de baterias em vez de dólares. Outro dizia que uma série de hospitais da Carolina trocava fluido de diálise por remessas de excesso de estoque desviado da Louis Vuitton, rotulando-os de paraquedas de sobrevivência no mercado negro. A rede precisava de espaço para respirar. O Birro precisava de um motivo para piscar. O protocolo Eclipse prometia a ambos, mas somente se acionado no nó certo, no milissegundo certo, com a narrativa certa pronta para preencher o vácuo. Caso contrário, seria uma bomba de nêutrons pronta para detonar dentro da conta corrente de cada aposentado. Zoe leu os mesmos dados, com o maxilar cerrado o suficiente para rachar o esmalte. Temos talvez 2 semanas antes de Washington aprovar a lei marcial da moeda 2, que torna o dólar não conversível e pune os livros contábeis alternativos com penas de 10 anos de prisão. Depois disso, a treliça será rotulada de sabotagem econômica por definição. Nathan fechou os olhos. Já somos sabotadores. A questão é se nos formaremos em arquitetos. A decisão se cristalizou quando Harmony finalmente apareceu em carne e osso, saindo de uma van refrigerada com um cheiro de espinafre murcho e palavrões em spanglês. A neve cobria suas botas e a manga do casaco estava amarrada onde uma bala havia cortado o tecido. Mesmo assim, seu sorriso irradiava pela plataforma. 1.206.891, ela anunciou em vez de cumprimentá-lo. Zoe ergueu uma sobrancelha. Nós. Confirmado esta manhã. As contas nos Estados Unidos agora superam o Canadá em 2-1, principalmente em cidades do Cinturão da Ferrugem. Eles estão prontos para mudar de ideia. Nathan sentiu o pulso acelerar. Centros populacionais. Cleveland, Buffalo, Detroit, disse Harmony, listando nomes nos dedos enfaixados. Detroit é crucial, cadeia de suprimentos automotiva. E adivinha o que mais? O Tesouro quer tomar o centro de fibra ótica de Dayton amanhã às 15 horas. Se conseguirem, o tráfego reticulado a leste do Mississippi fica mais lento para a conexão de escada. Zoe desenrolou um mapa ferroviário, traçando um dedo. Detroit também é onde fica o cluster redundante de mainframe do PayPal, enterrado sob a rua Fort Nathan. Conectamos o Eclipse lá, por linha fixa ao roteador da Federal Automated Clearing House, e definimos o caminho de conversão nós mesmos. Defina, repetiu Nathan. Como implementar índices de paridade antes que o departamento possa queimar as reservas? Harmony assentiu. O Eclipse não precisa ser um interruptor de segurança.
Podemos transformá-lo em um garfo de misericórdia, eliminar os saldos institucionais acima de um limite sensato, transferir tudo abaixo de $10.000 para créditos de rede, um por um. Pequenos negócios sobrevivem, os cofres dos oligarcas evaporam. O tesouro pode gritar, mas o mapa se reinicia. Zoe exalou um fantasma de condensação. Revolução por algoritmo. Nathan encarou o chão frio até que fractais cifrados dançassem em sua visão periférica. Precisaremos de acesso terrestre em Detroit, uplink via satélite em tempo real e potência de transmissão suficiente para propagar a bifurcação antes da contra-intrusão. O DHS implantará bloqueadores, talvez cinéticos. O sorriso de Harmony se alargou. Foi por isso que peguei emprestado um quebra-gelo. 3 dias depois, navegaram pelo St. Lawrence no MV Nordic Angel, um cargueiro desativado dos Grandes Lagos, adaptado com velas solares chinesas e uma bateria derivada da Tesla do tamanho de 3 ônibus urbanos. A neve ardia como o chumbo de passarinho. Marinheiros voluntários usavam jaquetas de corrida BMW de brechó sob colete salva-vidas laranja, trocando histórias sobre churrascos em família agora abastecidos com lenha retirada de convés e suburbanos outrora bem cuidados. Abaixo do convés, Harmony e Nathan trabalhavam arduamente em laptops reforçados dentro de uma gaiola de Faraday improvisada, construída com painéis de portas de Mercedes soldados em uma caixa em formato de caixão. Zoe passou a maior parte da viagem na superfície, calibrando antenas Starlink para driblar listas negras de geofence. À meia-noite, ela descia carregando garrafas contrabandeadas de Hennessy, racionadas em copos de aço para evitar queimaduras por congelamento. Conversas no rádio pintavam um continente em plena ruptura, supermercados de Dallas aceitando apenas trocas, torrefadores de café de Seattle trocando sacos de grãos por painéis solares nos telhados, aposentados da Flórida enfileirados em rodovias com placas de vende-se rabiscadas nas costas de bolsas de grife. Trump aparecia todas as noites no Patriot Vision, prometendo um acordo internacional de restituição assim que Canadá e México se lembrassem de seu lugar. Cada discurso empurrava os títulos do tesouro para baixo, a hiperinflação para cima. E, no entanto, no fundo das veias da cadeia de suprimentos, nós de rede clonados como células-tronco ancoraram ao largo de Windsor sob a lua como uma moeda de prata lascada. Comboios de trenós a diesel os transportaram sobre o rio congelado em silêncio, faróis colados em fendas. Em Detroit propriamente dita, as fábricas pareciam titãs de aço congelados a meio passo. Murais de rua satirizavam as tarifas com caricaturas grotescas de navios cargueiros estrangulados pela burocracia. No entanto, a vida pulsava, bazares de rua vendendo carteiras de aço inoxidável recém-impressas, estufas de armazéns brilhando em roxo sob equipamentos de LED alimentados por nós do PayPal improvisados. O bunker da Fort Street ficava 10 andares abaixo do solo, sob o que antes fora um elegante escritório de fintech. Agora, suas portas giratórias estavam bloqueadas com carcaças de transmissão de ônibus Mercedes abandonados. Lá dentro, ex-engenheiros do PayPal armados com carabinas bullpups guiavam por corredores escuros, levemente perfumados com álcool em gel Louis Vuitton vencido, reaproveitado como desinfetante. Nathan reconhecia antigos colegas pela voz, não pelo rosto, todos usavam óculos de solda para bloquear câmeras biométricas. A catedral do mainframe parecia antiga e recém-nascida ao mesmo tempo, fileiras de torres de hack zumbindo com GPUs remendadas roubadas de fazendas de criptomoedas. O Harmony inicializou o stub do Eclipse em uma lâmina em quarentena. Zoe lançou a rotina Mercy Fork, código que parecia um lobo vestindo vestes de monge, matemática selvagem disfarçada de somas de verificação éticas. Nathan iniciou o aperto de mão com a espinha dorsal da Federal Clearing House. A latência disparou enquanto os firewalls do birro se eriçavam, escaneando. 4 minutos, murmurou Zoe. Depois disso, eles vão cortar a fibra com cargas moldadas. Harmony ativou a redundância Starlink, com os feixes se propagando pelas estações terrestres canadenses. A estática rugia enquanto o clima cortava a largura de banda. Nathan digitou os parâmetros finais. Limitar contas acima dos limites de 7 dígitos com taxa de sobrevivência de 0,1. Converter saldos abaixo de 10 mil, 95% pagáveis em rede.
5% em créditos transitórios resgatáveis para importações essenciais assim que as fronteiras reabrissem. Ele olhou para Zoe, ela colocou sua impressão digital ao lado da dele. Gatilho duplo armado. Lá fora, explosões estrondeavam, drones do Bureau bombardeavam a ponte West Fort Street para bloquear o acesso. Engenheiros trancavam portas de segurança. Pelo interfone, uma voz gritava que SUVs Mercedes blindados haviam invadido o estacionamento do nível 2. Tiros ecoavam pelos dutos de ventilação. O rosto de Harmony permaneceu impassível enquanto ela iniciava a compilação segura, suor escorria por sua testa. Compilação concluída. Executar? SN, piscava nas telas. Às suas ordens, disse Zoe, com um paladar com gosto de cobre. Nathan sentiu a história apertar em seus pulmões. Ele apertou o Y. As sirenes silenciaram no meio do uivo. Telas inundadas com registros de conversão rolando, Fed de Nova York, Fed de Chicago, Fed de Dallas. Cada instituição emitiu um ping, tentou uma rejeição, falhou na verificação criptográfica, registrou novos endereços de razão. Os agregados do dólar M2 caíram em gráficos em tempo real, despencando como cabos de elevador. Lá fora, os tiros aumentaram e depois cessaram. Um silêncio como nevasca preencheu o bunker. A rede federal ficou escura, os servidores de autenticação do Tesouro cuspiram erros de soma de verificação e certificados expirados. O núcleo de ferro da grade do dólar desmoronou silenciosamente, a dívida gravitacional implodindo em si mesma. Mais pequenos saldos pessoais se materializaram novamente dentro de carteiras de treliça segundos depois. Amanda J. em Boise, $782 convertidos. Lorenzo K. em Newark, 300 Clínica das Irmãs da Misericórdia em Baton Rouge, 9.890. Harmony soltou uma risada que soou meio soluçante. Está aguentando. Zoe iniciou uma transmissão em banda estreita. Todos os nós confirmam Mercy Fork. Atualização de Delta T mais 30 segundos. Respostas em cascata. Cleveland, Dulutro, Montreal, Austin, Portland, verde em todos os lugares. Um estrondo distante levantou poeira do teto, geradores de reserva piscaram. Mas as linhas de comando do Bureau perderam a criptografia, forçadas a recorrer ao analógico. Sem a compensação centralizada, os cartões de pagamento blindados viraram plástico decorativo. Agentes do lado de fora descobriram que seus bônus de risco haviam desaparecido, cortados pelo horizonte de eventos de sua própria moeda. Nathan olhou fixamente para o globo reticulado que agora brilhava em esmeralda, uma constelação de milhões de nós. Lágrimas borraram os números. Zoe segurou sua mão. Harmony deslizou para o chão, rindo do absurdo da sobrevivência. 3 dias depois, os mercados reabriram, não a antiga bolsa de valores de Nova York, mas praças ao ar livre onde as pessoas imprimiam etiquetas QR em impressoras jato de tinta surradas e as grampeavam em caixas de produtos ou bobinas de fiação. O petróleo continuou escasso, mas o etanol se moveu para onde era necessário. O café retornou em gotas modestas, trocando 7 onças por uma célula de combustível esterilizada do tamanho de um polegar. Mães em Ohio pararam de trocar cachecóis Hermes por pão porque o pão voltou a ter o preço calculado em calorias, e não em pânico. Um bar de esquina em Detroit aceitava pagamento em microações de cooperativas agrícolas. Seu letreiro de neon ostentava, Enesse, frio, 2 créditos. Oficinas mecânicas da Mercedes trocaram conversores catalíticos por painéis elétricos Tesla reformados. Painéis de carroceria da BMW tornaram-se a garantia favorita para construtoras que estavam reconstruindo bairros abandonados. Na fronteira canadense, o primeiro-ministro Patel declarou o óbvio: o bloqueio é irrelevante, o comércio já o atravessou. Cooperativas mexicanas negociaram diretamente com sindicatos de grãos dos Grandes Lagos, utilizando garantia de rede seguro de comboio via Rail Saints. Pequim condenou a bifurcação como terrorismo econômico, mas cidades costeiras chinesas discretamente abriram portais na Dark Web para trocar painéis solares excedentes por soja do Centro-Oeste. Trump apareceu mais uma vez no Patriot Vision,
pálido, denunciando as elites tecnológicas traidoras, enquanto boletins informativos relatavam renúncias do Tesouro, recusas do Pentágono em intervir e a fuga de seus próprios advogados para o Paraguai. A transmissão foi interrompida no meio da frase quando o gerador da rede falhou. O diesel retido pelos fornecedores agora precificava o combustível exclusivamente em créditos de rede. Nathan observou aquele último lampejo dentro de uma clínica recuperada em Detroit, onde o ar aquecido pelo sol exalava um leve cheiro de desinfetante e otimismo. Harmony apoiava-se em uma muleta ao lado de uma enfermeira que trocava fivelas de cinto Louis Vuitton por ampolas de antibiótico. Zoe estava em pé diante de uma janela danificada, com a luz da neve em seu rosto, tomando café contrabandeado. Ele se aproximou com 2 canecas esmaltadas de Hennessy diluídas em chá de ervas, economia de líquidos em microcosmo. "A paridade", disse ele. Zoe tocou nas canecas. "A liquidez." Harmony ergueu sua muleta como um cetro. "Para um mundo onde a matemática cumpre o que promete." Lá fora, as luzes da cidade pulsavam com firmeza, não excesso de neon, mas conjuntos práticos de fitas de LED alimentadas por painéis no teto. Um comboio de sedãs BMW reformados passava deslizando, com baús cheios de sementes destinadas a fazendas nos terraços. Crianças patinavam em uma pista de gelo limpa à sombra de uma concessionária Tesla adormecida, suas risadas mais altas que sirenes. O céu de inverno sem estrelas brilhava não com a fusão celestial, mas com 1 milhão de LEDs terrestres florescendo como constelações viradas de cabeça para baixo, prova de que até a luz poderia prender novas rotas quando libertada da velha gravidade. Nathan tomou outro gole, o calor brotando em seu peito, e sentiu o eclipse recuar para o código de fundo, agora adormecido, guardião em vez de arma. O índice vibrava em cada telefone, em cada recibo de troca, em cada etiqueta de aço inoxidável desgastada por dedos ansiosos. Em algum lugar, o nome de Kit engravado no concreto do túnel ferroviário lembrava a emissora o custo do sacrifício. E em algum lugar além do bloqueio, frotas globais reconsideravam os benefícios do isolamento, observando uma nova moeda nascer de nada além de coragem e matemática fria. A história ultrapassaria a todos, levada por ferrovias, rios, satélites e pela respiração humana. Não havia acabado, a mudança nunca acaba, mas o futuro agora continha um cálculo que nenhuma tarifa poderia alcançar.